Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor, né? Tarde de bênção, de vitória. Maravilha. Sentimos já a presença de Deus aqui nessa tarde. Glória a Deus. Louvor abençoado, louvores abençoados, mas a palavra de Deus diz que é pela boca das crianças que sai o mais perfeito louvor, verdade, né? meu Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Estou acostumando meu filho a vir para a igreja a Glória louvar. a Deus. Porque na gravidez da mãe dele foi revelado que seria um varão. E Deus deu até o nome dele, que é Levi, que significa associado com Deus, né? Aleluia. Então, ele é para a honra e glória do Senhor. Mas vamos para a palavra de Deus. Amém. Tarde de hoje, vou falar sobre Jó. Né? Livro de Jó, eu vou fazer menção de 3 versículos. No capítulo 1, versículo do 20 ao 22. Louvado seja o santo nome do Senhor. Falar um pouco da história de Jó. Aleluia. E Deus vai falar nessa tarde ao teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Abençoa a vida dos irmãos que estão aí na live acompanhando nessa tarde. Jesus abençoe. A palavra de Deus fala assim: então se levantou Jó, rasgou seu manto, raspou a cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vamos orar. Santo Aleluia. de Israel, Glória. eis-nos aqui nessa tarde, aqui nesse momento de adoração ao Senhor. Creio que o Senhor não escolhe lugar para operar. Pode ser num grande templo onde há uma multidão, mas Ele também opera onde tem poucas pessoas. No entanto, que tem as pessoas comprometidas que o adorem em espírito e em verdade. Pai, em nome de Jesus, abençoa os irmãos que estão na live, precisando de uma cura nesta tarde, precisando de uma palavra, Senhor, para que se levante do chão. Muitas das vezes, aleluia, me encontrei também, Senhor, aleluia, deitado espiritualmente, e através de uma palavra o Senhor me levantou. Nessa tarde, Senhor, levanta os caídos, Pai, em nome de Jesus. Restaura aqueles que estão com a aliança quebrada nessa tarde, Pai. E venha, Senhor, falar por intermédio da Tua palavra, não que eu queira falar, porque eu não venho aqui com palavra de sabedoria humana, porque de nada tem valor, mas sim subordinado ao Teu Santo Espírito e levar para aqueles que mais precisa uma palavra abençoada, porque o Senhor colocou na nossa boca uma língua erudita, para que a gente leve, aleluia, uma palavra para aqueles que estão cansados. Pai, eis-nos aqui, subordinados a Ti nesta tarde, ao que eu te oro com fé, já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, graças a Deus. Meus amados irmãos, vou falar um pouco sobre o livro de Jó. O livro de Jó se encontra antes do livro de Salmos, nessa ordem, mas pelo que eu estudei, é um dos livros mais antigos da Bíblia. Creio eu, aleluia, muitos estudiosos, eles ficam atrás de saber quem escreveu o livro de Jó. O mais provável é que seja Moisés, que tenha escrito o livro de Jó, antes mesmo de ter escrito o Pentateuco. Por conta que quando Moisés peregrinava na terra dos caldeus, ele presenciou aquele sofrimento de Jó. A Bíblia fala do homem mais rico da banda do Oriente. Um homem que tinha jumento, um homem que tinha camelos, um homem que tinha tudo o que ele precisava. Mas a palavra de Deus também vai falar que era um homem que só tinha ouvido falar de Deus e mesmo assim o adorava. Hoje, irmãos, conhecemos quem é o nosso Deus, sabemos também o que Ele quer de cada um de nós e sabemos também, Ele também sabe do que a gente necessita. Muitas das vezes as pessoas querem adorar a Deus por interesse, por barganha. Tu me dá isso e eu te dou adoração em troca. Só que o nosso Deus não é esse tipo de Deus que trabalha com barganha. E sim, Ele só quer um pouco da gente. Ele vai falar: se tornares para mim, eu também me tornarei para vós. E se tu for fiel comigo no mínimo, eu vou ser fiel contigo no muito. O maior prazer que Deus tem é de nos abençoar.
mas muitas das vezes as pessoas retardam a bênção. Mas vamos falar um pouco de Jó. Jó tinha tudo aquilo, mas mesmo assim ele adorava o Senhor. A palavra de Deus diz que Jó, quando ele via seus filhos se banqueteando, ele não se misturava. Mas o que é que ele fazia? Ele se acordava de madrugada e dizia: todavia, os meus filhos pecaram contra o Senhor. E se eles pecaram contra o Senhor, eu vou me acordar de madrugada, eu vou pegar o que eu tenho de melhor e vou sacrificar ao Senhor para cobrir o pecado dos meus filhos. Era um homem que ele tinha uma essência de adorador, mesmo sem conhecer a Deus. Só de ter ouvido falar, mas era um homem obediente. E era um homem também que chamava a atenção de Deus. Mas eu também observei uma coisa. Quando o povo de Deus, o crente, ele é abençoado por Deus, vai despertar uma ira do diabo. Porque o diabo, ele não quer que o servo de Deus seja abençoado de maneira nenhuma. Ele tem inveja daquilo que Deus dá para os seus. E a palavra de Deus diz que Jesus já dizendo: qual é o pai que o filho tendo fome e pedindo pão, ele vai dar uma pedra? E qual é o pai que o filho pedindo peixe, ele vai dar uma serpente? Vós que sois pais ruins, dá coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Vejo a igreja dizer que o anjo desceu no meio da igreja, olhou para a igreja e não viu ninguém preparado para receber a bênção e voltou de volta. Isso aí é mentira. Porque Deus sabe como abençoar e da maneira que o crente merece. Deus não vai te abençoar, irmão, para tu se desviar, não. Porque tem igreja lotada de gente só buscando por bens materiais. Igrejas que pregam a teoria da prosperidade. Porém, o Deus que eu sirvo é um Deus de prosperidade espiritual, não é de prosperidade terrena. Porque o Senhor Jesus já veio como humilde. A raposa tem covil, o ninho do céu tem, a ave do céu tem ninho, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. O Senhor Jesus, ele vai mandar a missão dos 70 de 2 em 2. Ei, não leve 2 túnicas, não leve 2 sandálias, não leve nada mais do que aquilo que vocês vão necessitar. Porque o Senhor veio para a terra para mostrar um sinônimo de humildade. O próprio Jesus veio ser humilde. Não veio ser aquele rei que os judeus esperavam, num trono de ouro ou num cavalo branco, para poder expulsar os romanos, não. Ele veio mostrar humildade. Ele próprio lavou os pés dos discípulos. Ele próprio veio ensinar que o Filho do Homem não veio para a terra para ser servido, mas sim veio para servir. E quem somos nós para querer ser servido por alguém aqui nessa terra? E Jó era o maior exemplo disso, de humildade. Ele era rico, era um homem rico, mas aquela riqueza que Jó tinha, aqueles bens terrenos, não fazia Jó perder a sua essência de adorador. Ele não colocava o seu pensamento, seu coração nas suas riquezas. Ele colocava, aleluia, toda a essência da sua adoração no Senhor. E o diabo, ele não fica satisfeito quando o crente, o servo de Deus é abençoado. Ele vai querer questionar com Deus, o dono da sabedoria, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O próprio amor, ele subiu lá, numa reunião no céu e foi dizer: Jó te adora debalde. O que é debalde, meus irmãos, é à toa. Ele foi dizer que aquela adoração de Jó era uma adoração à toa. Jó adorava porque tinha barganha. Tu rodeia ele de bens e ele te adora. Tu dá jumento, cavalo, bezerro e ele te adora. E Deus vai dizer para ele: eu vou te provar como não é bem dessa maneira. E o próprio Deus vai dar qualidades ao servo dele, Jó. Tu tens, Satanás, observado o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. 4 qualidades que agradavam a Deus, no mesmo momento desagradavam o diabo. Irmãos, quando tu tá agradando a Deus, irmão, tu não vai esperar, aleluia, uma vida fácil, não. Porque o diabo vai se levantar contra a tua vida com todas as suas forças. O diabo vai se levantar para te parar, irmão. Porque ele está vendo Deus te abençoando. Ele está vendo tu tendo uma comunhão com Deus. Ele está vendo também que tu está sendo obediente ao todo Criador. O Criador dos céus e da terra. O consumador da nossa fé e da nossa vida. E quando o crente está andando na direção de Deus, o diabo quer atrapalhar.
O diabo foi lá, ei, Jó te adora de balde, à toa. Tu abençoa ele e ele te adora. E Deus não é bem assim. Irmãos, uma coisa eu te digo, o diabo via Jó por fora, mas o interior, o coração de Jó, só Deus tinha acesso. E é dessa maneira, Deus tem acesso ao teu interior, tem acesso ao teu coração, e o diabo não, o diabo te julga por fora. O diabo usa bocas aqui na terra para te caluniar e dizer que tu é crentinho, que tu é crente só por aparência, que tu tem capa. Mas quando o diabo vem a te acusar, tem aquele que está lá em cima que está vendo o teu interior. E está vendo também que tu não adora ele por interesse, mas tu adora ele porque tu ama. Tu não adora ele porque ele te dá, mas sim é pelo que ele é. Entendeu, irmão? E quando o diabo vem a te acusar, ei, deixa eu tirar tudo que ele tem. Deus não autorizou o diabo tirar tudo que já tinha, não é porque Deus é mau não, irmão. Porque Deus sabia que mesmo na abundância ou na escassez, Jó tinha a mesma essência. O apóstolo Paulo já dizia: eu já me acostumei a viver com abundância, mas também com escassez, mas tudo posso naquele que me fortalece. Ou alabaçube a candarai alabaxai. Irmãos, já vi um pastor de uma igreja conhecida dizer que quando o crente está na peleja, está na necessidade, é porque ele está em pecado. Mentira do diabo. Mentira do diabo. O próprio Davi diz: eu já fui moço, hoje sou velho. Salmo 37, 25, se eu não me engano. Mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Irmão, Davi não disse isso, não é porque o servo ele pode ter a falta, não é por causa disso não, mas ele sabe que mesmo o servo de Deus tendo falta de algum mantimento, ele não vai mendigar, porque ele não vai envergonhar o nome de Deus, ele vai acreditar na providência do Senhor. Levanta a tua mão e recebe essa providência nessa tarde. O Senhor está entrando com providência, irmão, na tua causa. Se é financeira, irmão, o Senhor está vendo. Se é no teu casamento, o Senhor também está vendo. Se tu está com a porta fechada, o Senhor também está vendo. E o Senhor está entrando com providência nessa tarde. Tu crê, levanta a mão e toma posse. Irmãos, e a palavra de Deus diz que o diabo vai com toda a fúria. O ladrão rouba os camelos. O ladrão rouba os camelos, rouba o jumento, rouba os bens materiais. Tudo usado pelo diabo. A lavoura dele pega fogo. É tocado fogo, ele perde tudo que ele tem. E mesmo assim ele está adorando a Deus. Vem um vento nos 4 cantos da casa, derruba a casa, mata os seus 10 filhos. E nós vemos fé hoje em dia, irmão, que a mulher vai embora, o marido, e o crente já quer se desviar. Quanto mais uma prova dessa de Jó. Perdeu tudo que tinha, mudou seu padrão de vida. Eu estava estudando sobre a vida de Jó. Quando o Jó sentava na praça, pastor, as pessoas se levantavam para o cumprimentar. Jó tinha um padrão de vida alto. E ali ele vê tudo virar cinza de uma hora para outra. E a palavra de Deus diz que Satanás não vai ficar satisfeito. O diabo vê tudo aquilo sendo destruído e ainda vê Jó adorando. E ele vai lá de novo. Deixa eu tocar na carne dele. Aí ele toca na carne, mas só não na vida, que a vida dele é minha. Vai lá. E ele foi de novo. Porque o diabo é um ser persistente. Ele não desiste, irmão, da tua vida, de te atrapalhar teus planos, de te esfriar na fé, de te tirar da presença de Deus. Ele agora eu consigo. Ele colocou uma chaga maligna em Jó, na carne de Jó. Eu estava estudando, aquela doença era semelhante ao câncer. Um câncer de pele, que corrói a pele. E ali ele ficava sentado no pó e na cinza, ainda vez sua mulher o acusar. Amaldiçoa esse Deus e morre. E ele vai dizer uma frase tão linda que eu li aqui para vocês. Ele vai dizer: Deus me deu e Deus tomou, e bendito seja o nome do Senhor.
Tu aceitaste o bom de Deus com prazer e agora o mal tu não quer aceitar. Porque tem crente que é assim. Quando ele está com a despensa cheia, ele glorifica. Mas quando a despensa seca, ele vai murmurar. Irmão, tu murmura na abundância e também tu glorifica na abundância e na escassez. Tu glorifica o mesmo Deus. Porque aquele mesmo Deus que permitiu tu ir para a terra de Lodebar, é aquele mesmo Deus que vai permitir também que tu saia de lá. Mas, irmão, tu tem que ir para a terra de Lodebar muitas das vezes que é para tu ter experiência de vida. Que é para tu aprender. A terra do esquecimento é a terra de Lodebar, lá para onde Mefibosete foi. Mas Deus fez Davi se lembrar de Mefibosete. E fez, aleluia, buscar Mefibosete na terra de Lodebar e sentar de novo ele juntamente com o rei. Irmão, tu pode estar na terra de Lodebar, tu pode estar pensando que Deus te esqueceu. Mas como uma prova que a gente faz na escola que o professor não pode falar nada, da mesma maneira a tua prova, o Senhor se mantém em silêncio. Para ver até onde vai tua fé. No livro de Deuteronômio, o Senhor Deus vai dizer na boca de Moisés: tu não te lembra o quanto eu fiz te peregrinar no deserto? Para te provar, para te humilhar e para ver até onde iria tua fé. As tuas roupas não envelheceram, os teus pés não incharam. De dia tinha uma coluna de nuvem para o povo não morrer queimado, e de noite tinha uma coluna de fogo. O Senhor pode te colocar no deserto, irmão, mas Ele também cuida de ti. Tu crê, missionário? Que o homem vai para o deserto, mas Deus não desampara. Aleluia. Nenhuma fera daquela come, não comeu Jesus. É coluna de nuvem de dia e coluna de fogo de noite, para o povo não morrer de frio. Porque no deserto tem temperaturas acima de 50 graus de dia, mas de noite a temperatura abaixo de zero. E Deus sabia disso. Mas eu vou cuidar do meu povo, mesmo que eles andem murmurando. Eu vou cuidar, não vou deixar ele morrer de frio nem de calor. Irmão, e a palavra de Deus, o mais interessante de saber é que Jó, em meio a perder tudo, em meio à cinza, em meio ao pó, ele continua adorando a Deus. A palavra de Deus diz que em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele vai dizer: Deus me deu e Deus tomou, e bendito seja o nome do Senhor. E aquilo ali agradou a Deus. O diabo via Jó por fora, mas Deus via por dentro. E outra coisa, irmão, Deus não ia colocar uma prova na vida de Jó para ele se desviar, não, pastor. Deus sabia que Jó, em meio àquela situação, ele não ia, aleluia, blasfemar, nem ia se desviar. E o apóstolo Paulo já disse: não houve tentação senão humana. Mas o bom é Deus, que através da tentação, Ele também manda o escape. Ele não vai colocar a tentação acima do que tu possa suportar. Quando tu não está mais suportando, Ele manda o escape. Essas palavras foram do apóstolo Paulo. E a palavra de Deus diz, aleluia, que Jó continuou perseverante. Jó 14:7, uma palavra linda. A primeira palavra que o Senhor me deu, depois que eu me converti, foi que há esperança, até parável, que se for cortada da terra, que mesmo que seu tronco envelheça no pó e suas raízes na terra, o cheiro das águas ela brota. Jó tinha a esperança que ele seria como aquela árvore, que mesmo cortada, ela poderia voltar a brotar. E Jó estava cortado. Jó estava sem nada, estava sem saúde, sem família. Jó estava sem nada, mas ele tinha a essência de adorador. E ele também diz: eu sei que o meu Redentor vive. Ele sabia que tudo aquilo ia passar, que Deus ainda não tinha esquecido dele. E aquela prova de Jó durou, eu andei estudando 9 anos. Jó doente, Jó precisando das pessoas para viver. Uma vida que ele tinha, de uma hora para outra se transformou em nada. Mas mesmo assim ele não deixou de adorar o Senhor. E o mais interessante no final do livro de Jó, para finalizar, lá em Jó 42, ele vai dizer: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu te conhecia só de falar, agora eu sei que verdadeiramente quem tu é. Uma experiência no final do livro de Jó, que Jó teve com Deus. Ele sentiu a presença de Deus. Ele conhecia Deus só de falar. Porém, quando ele sentiu a presença maravilhosa, a vida de Jó vai mudar. E o cativeiro de Jó virou. Ele ficou saudável. Deus usou pessoas para o abençoar. E ele teve tudo aquilo em dobro. Eu não estou pregando teoria da prosperidade.
Tem gente que usa o livro de Jó para dizer, aleluia, que você perde aqui, mas Deus te dá em dobro negativo. Deus deu em dobro porque Deus quis, pastor. Se ele não quisesse também, ele tinha deixado o Jó pobre e miserável. Deus deu porque ele quis. Não foi que, eu vou colocar uma prova aqui, se ele passar, eu vou dar tudo em dobro a ele. Não, Deus quis. Deus achou Jó merecedor de receber tudo em dobro. E Deus foi e deu para Jó. Usou pessoas para abençoar. E Jó teve filhos e filhas juntamente com a sua esposa. Outrora era uma vida boa, se transformou numa vida ruim para ele e depois voltou tudo de novo em dobro. Mas por quê? Porque ele suportou e Deus quis. Aprove a Deus fazer aquilo com Jó. Mas também, como diz a música, se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus do mesmo jeito. Para mim é assim, pastor. E também a essência de um verdadeiro adorador é dessa forma. Ele tem que adorar na abundância, na escassez. É tendo tudo e também não tendo nada. Uma certa vez eu orei, pastor, para finalizar, e disse para Deus: Senhor, eu vou te adorar, mesmo que falte o mantimento. Mesmo eu tendo tudo, eu não tendo nada. E as coisas começaram a apertar, porque toda palavra, irmão, que sai da tua boca aqui, tu vai dar de conta. Tudo que sai da tua boca, Deus vai te provar. E a palavra, e chegou um dia, Deus acordar de manhã, pastor, e procurar o café na despensa. E a vasilha do café estava seca, eu não tinha R$1 na carteira. E eu peguei e dei um grito bem alto: a casa que tudo falta. E o Espírito Santo na mesma hora: e, meu filho, tu te lembra daquela oração que tu fez? Que diz que mesmo tendo tudo ou não tendo nada, tu ia me glorificar agora. E na mesma hora eu me ajoelhei e comecei a chorar, pedir perdão a Deus. Porque eu tinha orado, o Senhor tinha guardado aquela oração e me provou. Uma palavra que eu preguei também aqui na live, sobre orar pelos aqueles que nos amaldiçoam, por aqueles que nos perseguem. E eu dei essa palavra e Deus colocou no meu caminho, no meu trabalho, uma pessoa para me perseguir. E o Espírito Santo falou no meu coração: agora é a hora de tu colocar aquela palavra em prática. E eu tive que colocar, irmãos. Por quê? Porque eu tinha falado com Deus e tinha pregado. Mas o maior de pregar, a maravilha a gente tem que pregar. Não é nem pregar, mas primeiro viver. Quando eu era recém-convertido, eu era doido para pregar. E dizia: Senhor, me faz um pregador, me faz um pregador. A minha oração era tão insistente que o Senhor foi e disse no meu coração: meu filho, vai primeiro viver. Quando você começar a viver, eu vou fazer de você um pregador. E eu comecei a viver a palavra. E viver é melhor do que pregar, irmão. Porque através do teu testemunho tu ganha alma, assim como Jó. Se permaneceu firme ao Senhor e teve uma essência de verdadeiro adorador. Com o encontro com Deus mudou a sua vida. E ele glorificou a Deus, né? É só até aqui que o Senhor tem a falar. Se passar disso, não é mais de Deus, mas as palmas exaltam o santo nome do Senhor.